Uma das maldições mais terríveis registradas nas páginas da Bíblia é a que se abateu sobre o rei Acabe, governante do reino de Israel entre os anos de 874 a 853 a.C. Acabe é uma figura marcada por suas escolhas controversas e sua inclinação à idolatria. Seu reinado foi caracterizado por um afastamento dos preceitos divinos, com influência direta de sua esposa, a infame rainha Jezabel, que introduziu o culto a Baal, uma divindade fenícia, no seio da sociedade israelita. Essa ação trouxe consigo não apenas a ira profética, mas também uma maldição de proporções catastróficas, cujos efeitos repercutiram por gerações. Acabe, filho de Onri, ascendeu ao trono do reino de Israel em 874 a.C., governando até 853 a.C., e deixou grande marca na história bíblica como um dos monarcas mais controversos e reprovados pela tradição religiosa. O seu reinado é delineado por uma série de escolhas que levaram à decadência moral e espiritual de Israel. Uma das decisões mais impactantes de Acabe foi seu casamento com Jezabel, a filha do rei Etbaal de Sidom, que introduziu o culto a Baal no coração de Israel. Baal, um deus fenício da fertilidade, era adorado através de rituais que eram vistos como abomináveis aos olhos da lei mosaica. Jezabel, com o apoio de Acabe, promoveu uma perseguição aos profetas do Deus de Israel, buscando substituir a adoração ao Senhor pela adoração a Baal. O culto a Baal trouxe consigo práticas idolátricas que contaminaram a religião judaica, como a adoração a ídolos, sacrifícios humanos e rituais de fertilidade, que eram completamente alheios e contrários aos ensinamentos da Torá. Essas práticas foram um atentado direto aos 10 mandamentos, que ordenavam a adoração exclusiva a Deus e proibiam a confecção e adoração de imagens. O templo de Baal, construído em Samaria por ordem de Jezabel, simbolizava a corrupção religiosa que se instalara em Israel. Acabe, que deveria ser o guardião da fé de seu povo, escolheu o caminho da complacência, permitindo que a idolatria se espalhasse pelo reino. Esse afastamento dos princípios divinos deixou Israel vulnerável a influências externas e marcou o início de um período de declínio espiritual que teria graves consequências para o futuro da nação. O reinado de Acabe foi marcado por uma tensão constante entre o culto patrocinado promovido pela rainha Jezabel e a tradição monoteísta defendida pelos profetas de Israel. Essa tensão atingiu seu ápice com o surgimento do profeta Elias, cujo nome significa "Meu Deus é o Senhor", um claro desafio à idolatria que predominava em Israel. Elias, um profeta oriundo de Tisbe, em Gileade, surgiu como um ardente defensor do Espírito de Deus de Israel e um crítico feroz do espírito de Baal. Seu primeiro ato profético foi anunciar uma grande seca que assolou Israel como consequência da apostasia promovida por Acabe e Jezabel. Esse ato serviu como um julgamento divino contra a idolatria e uma demonstração do poder do Deus de Israel sobre Baal, que foi considerado um deus das chuvas e tempestades. A rivalidade entre Elias e os profetas de Baal alcançou seu clímax no desafio em Monte Carmelo. Nesse episódio, Elias desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azerá, ambos apoiados por Jezabel, para um confronto direto a fim de determinar qual Deus era verdadeiro. O desafio consistia em invocar o nome de seu Deus para acender uma fogueira e consumir um sacrifício. Apesar dos esforços frenéticos dos profetas de Baal, nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele invocou o nome do Senhor, que invejou fogo dos céus, consumindo o sacrifício e provando a superioridade do Deus de Israel. A vitória de Elias em Monte Carmelo, no entanto, não foi suficiente para converter o coração de Jezabel, que jurou vingança pela morte dos profetas de Baal e perseguiu Elias, forçando-o a fugir para o deserto. O confronto entre Elias e os profetas de Baal é um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, simbolizando a luta entre o bem e o mal, entre o verdadeiro espírito a Deus e a idolatria. Através da coragem e da fé de Elias, somos lembrados do poder de Deus e da necessidade de fidelidade a Ele, mesmo diante das adversidades e desafios que podem surgir em nossas vidas. Continuando, chegamos à narrativa da disputa entre Nabote e o rei Acabe pela vinha em Jezreel. É um dos exemplos mais pungentes da desonestidade e da injustiça perpetradas durante o reinado de Acabe,
conforme descrito em 1 Reis, capítulo 21. Nabote, um homem jezreelita, era o proprietário de uma vinha que se situava ao lado do palácio do rei Acabe em Jezreel. Devido à sua localização privilegiada e à qualidade do solo, Acabe cobiçava essa terra. O desejo de Acabe o levou a fazer uma proposta a Nabote, oferecendo-lhe um valor em dinheiro ou uma vinha de valor equivalente em troca da terra. A oferta, contudo, foi prontamente recusada por Nabote, que invocava a lei mosaica ao dizer: "O Senhor me proíba de dar-lhe a herança dos meus antepassados." 1 Reis 21:3. As terras hereditárias eram consideradas um legado familiar inviolável, não podendo ser vendidas ou trocadas de forma permanente. A negativa de Nabote deixou Acabe desolado e irritado, a ponto de se deitar em sua cama, virar o rosto para a parede e se recusar a comer. Percebendo o abatimento do marido, Jezabel, sempre astuta e manipuladora, decidiu intervir em seu favor. Jezabel elaborou um plano ardiloso e vil para desapropriar Nabote de sua vinha. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, utilizando o selo real. Nas cartas, Jezabel instruía que fosse proclamado um jejum e que Nabote fosse colocado em uma posição de destaque. Além disso, ela ordenou que 2 testemunhas falsas se apresentassem e acusassem Nabote de blasfemar contra Deus e o rei, um crime cuja extensão era a morte por apedrejamento. Os líderes e nobres da cidade, temendo represálias, seguiram a risco as ordens de Jezabel. Nabote foi falsamente acusado, condenado e apedrejado até a morte. Após tomar conhecimento da morte de Nabote, Acabe se passou a vinha para tomá-la para si. No entanto, o ato nefasto de Acabe e Jezabel não passou despercebido aos olhos de Deus. O Senhor inveja o profeta Elias para repreender Acabe, anunciando uma terrível maldição sobre ele e sua descendência, como retribuição por seus atos. Uma trama cruel e desonesta arquitetada por Acabe e Jezabel para se apropriar da vinha de Nabote culminou em uma terrível maldição proclamada por Deus através do profeta Elias, selando um destino trágico para Acabe e sua descendência. Elias foi enviado por Deus para confrontar Acabe enquanto estava na vinha de Nabote, agora em sua posse. Elias então proclamou uma mensagem divina que ecoa através dos séculos como um aviso solene sobre as consequências do pecado e da injustiça. Assim diz o Senhor: "No lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, os cachorros lamberão o teu próprio sangue, sim, o teu sangue." 1 Reis 21:19. Essa maldição proferida por Elias não era apenas uma retribuição simbólica pelo sangue inocente derramado de Nabote, mas também uma explicação abrangente das práticas idólatras e imorais promovidas por Acabe e Jezabel durante seu reinado. A gravidade da maldição reflete a extensão da corrupção e depravação a que Acabe havia conduzido o povo de Israel, afastando-os dos mandamentos de Deus e levando-os a práticas abomináveis. A maldição de Elias não tardou a se cumprir. O final do reinado de Acabe foi marcado por conflitos e derrotas. Acabe morreu na batalha contra os sírios e seu corpo foi carregado no mesmo carro que Nabote havia sido levado, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor proferido por Elias. A maldição se estendeu também à sua descendência e à sua esposa Jezabel. Seu filho Jorão sucedeu Acabe como rei, mas seu reinado foi curto e marcado por revoltas. Jezabel, por sua vez, teve um fim trágico, sendo jogado de uma janela e tendo seu corpo devorado por cães, conforme previsto por Elias. O cumprimento da maldição proclamada por Elias contra Acabe e sua descendência é narrado em detalhes nos capítulos subsequentes de 1 e 2 Reis. O destino trágico de Acabe foi selado em uma batalha contra os sírios. Após ter sido persuadido por um profeta falso, Acabe decidiu ir à guerra contra os sírios, na esperança de recuperar a cidade de Ramote-Gileade. Disfarçado para evitar ser reconhecido e, consequentemente, atacado, Acabe entrou no campo de batalha. Contudo, sua tentativa de enganar o destino foi em vão. Um arqueiro sírio, de forma chamada, disparou uma flecha que atingiu Acabe entre as placas de sua armadura, ferindo-o mortalmente. Conforme sua vida escoava, o carro em que Acabe foi lavado no mesmo local onde Nabote foi morto, e os cães lamberam seu sangue, cumprindo a palavra do Senhor. A maldição se estende à sua família e descendência. Seu filho Jorão substituiu o trono, mas seu reinado foi marcado por desordem e rebelião.
Jeú, ungido por Deus para ser o próximo rei, executou Jorão, encerrando a linhagem de Acabe. Além disso, Jeú também tentou a morte de Jezabel. A rainha, após ser jogada de uma janela, teve seu corpo devorado por cães, mais uma vez cumprindo a palavra do Senhor proclamada por Elias. O cumprimento da maldição de Elias serve como um testemunho poderoso da soberania e justiça de Deus. Apesar do poder e da influência que Acabe e Jezabel possuíam, eles não estavam acima da lei divina. A história ressalta a necessidade de integridade, justiça e obediência a Deus, demonstrando que aqueles que se desviam do caminho reto e optam por seguir o mal, eventualmente colherão as consequências de suas ações. A história de Acabe e a maldição proferida por Elias é uma das narrativas mais poderosas e sombrias da Bíblia, evidenciando as graves consequências do pecado, da idolatria e da injustiça. O destino trágico de Acabe, Jezabel e sua descendência, cumprindo a maldição divina, serve como um lembrete solene da soberania e justiça de Deus. A mensagem fundamental dessa história ressalta a importância da obediência aos mandamentos de Deus e da prática da justiça. A soberba, a cobiça e a corrupção, como exemplificado por Acabe e Jezabel, levam à ruína e ao julgamento divino. A Bíblia nos alerta consistentemente sobre as consequências do afastamento de Deus e da prática do mal. Além disso, a história de Acabe e a maldição de Elias também enfatizam o papel profético na denúncia das injustiças e na defesa da verdade. Elias, como mensageiro de Deus, não hesitou em confrontar Acabe, expondo suas transgressões e anunciando a palavra de Deus. Em última análise, a história de Acabe e a maldição proferida por Elias é uma poderosa representação da luta entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, e entre a verdade e a mentira. Ela nos incentiva a buscar a verdade, a praticar a justiça e a viver de acordo com os preceitos divinos, pois, no final, a justiça de Deus sempre prevalecerá.